Olá, nobre guerreiros, está tudo bem aí com você? Aqui é o professor Walter Júnior, professor idealizador deste projeto de reforço de regionais para o concurso da Polícia Civil do Estado do Piauí. Hoje, na nossa aula, iremos abordar um conteúdo muito importante do seu edital. Então, se inscreva no canal para você não perder novas aulas. E se você gostar dessa aula, deixar o like, seguir o professor no Instagram, Walter Júnior Prof. Deixa eu também convidar a participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde o professor interage e deixa muito conteúdo bacana que irá auxiliar na sua aprovação. Então, a nossa aula de hoje iremos trabalhar a pré-história piauiense. Então, a ocupação do território do Piauí. Nós vamos falar abordando desde o início da povoação no continente americano, certo? Existem duas teorias, e essas teorias é a chegada dos seres humanos aos continentes americanos. A primeira teoria, ela diz que somos descendentes de populações do leste asiático que atravessaram o Estreito de Bering. Perfeito? Na época, ele ainda se conectava à América do Norte e desceram até chegar à América do Sul. Então, lá no Estreito de Bering, houve um congelamento. Então, existe esta tese que o homem passou através dessas geleiras. Então, essa é a primeira teoria e tenha muito cuidado com o seguinte. Estamos falando de teoria, então estamos ali no campo da suposição, né, de hipóteses. Não é nada confirmado, não é consagrado. Então, é uma teoria. Então, cuidado, atenção na hora da prova para a banca não acabar lhe enganando e você perdendo questão e prova. A segunda teoria, ele diz que na década de 1990, foi criada uma nova teoria. Então, essa teoria é a de que os territórios americanos também foram povoados por humanos mais antigos ainda. Os primeiros que já tinham saído da África, cruzado a Ásia e que teria vindo direto para as Américas até chegar para o Brasil. Então, veja bem, esse aqui é o Estreito de Bering, né, que é a primeira teoria que os primeiros seres humanos passaram por esse estreito. Então é o seguinte, muito cuidado que o examinador vai fazer o seguinte, ele vai querer confundir você afirmando que os estudos comprovam que a ocupação no território do Piauí foi através da passagem do Estreito de Bering. Porém, essa afirmativa está incorreta. Então, se ele afirmar, né, que os estudos comprovaram, que está comprovado, então vai estar falso, certo? Porque é uma teoria. Agora, se ele falar que é uma teoria, né, uma hipótese, já é diferente. Agora, se ele afirmar que eles passaram através desse estreito, está incorreto. Então, aqui é o Estreito de Bering. Então, a teoria diz que o homem passou aqui por esse estreito, chega na Alasca, América do Norte, até chegar à América do Sul. Então, a ocupação no território piauiense, no período pré-histórico, existe uma cidade muito importante, onde tem os maiores vestígios, né, da presença de ossadas, na qual foi objeto de diversos estudos. Então, a cidade é São Raimundo Nonato. Então, ela fica localizada no sudeste do Piauí. O sudeste é a localização geográfica. Cuidado, porque se for falar de mesorregião, que é uma característica, né, que é uma classificação do IBGE, a classificação do IBGE vai dizer que é uma mesorregião sudoeste. Mas se falar posição geográfica, é sudeste do Piauí. É porque muitas das vezes o examinador ele vai querer confundir você. Posição geográfica sudeste do Piauí. Se falar de mesorregião, é sudoeste do Piauí, porque essa mesorregião é uma classificação do IBGE. Então o examinador às vezes gosta de trazer
esse estilo em prova, tá certo? Então, a cidade de São Raimundo Nonato, ela fica 530 quilômetros da capital, que é Teresina. O Parque Nacional Serra da Capivara ocupa uma área de aproximadamente 130 mil hectares de caatinga. Então, vamos lá. Estamos falando aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara, onde tem a maior influência do nome do município de São Raimundo Nonato. Mas muito cuidado, que não se prende apenas São Raimundo Nonato. Tem a cidade de João Costa e tem a cidade de Brejo do Piauí, Coronel José Dias, certo? Tem outros municípios que faz, né, parte do Parque Nacional Serra da Capivara. É o local que tem o maior vestígio da presença humana pré-histórica. Ali está uma das maiores concentrações no país de sítios arqueológicos Holoceno Inferior. Época geológica que durou de 11,7 mil anos atrás a 8,2 mil anos. 27 deles abrigaram esqueletos humanos sepultados solitariamente como Zuzu. Vamos já estudar Zuzu, que é uma ossada humana encontrada no Parque Nacional Serra da Capivara. Perfeito? Então, em grupos de até 20 indivíduos, estamos falando dos esqueletos humanos sepultados solitariamente, como diz Zuzu, ou em grupos de 20 indivíduos. Essas idades elas foram obtidas por meio de datação indireta, feita a partir de análise de materiais encontrados junto aos esqueletos, indica que alguns são os contemporâneos de Zuzu e outras possivelmente até um pouco mais antigos. Então esse nome Zuzu vai ser muito importante de você lembrar na sua prova. Perfeito? Então, vamos começar com a dica de prova. Zuzu é piauiense, ou seja, ela foi encontrada no Piauí. Luzia, ela é mineira, ou seja, encontrada em Minas Gerais. Porque a banca do seu concurso vai querer lhe confundir, dizer que Luzia foi encontrada no Piauí. Luzia não foi encontrada no Piauí. Luzia foi encontrado no estado de Minas Gerais. Então, olha aqui. Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul. Porém, ela não foi encontrada no Piauí, mas em Minas Gerais. O examinador vai querer confundi-los afirmando que foi encontrado no Piauí. Então, já leva essa dica para a prova. Então, aqui é a Zuzu, ou Zuzu. Por quê? Até então, não sabia o gênero, o sexo dessa ossada. Mas agora, recentemente, foi feito a imagem, né? A imagem virtual, a imagem computadorizada da Zuzu. Então, a imagem é parecida com essa aqui da nossa aula, certo? Então, a imagem é essa aqui. Então, esses estudos, né? Eles indicam que ele tem a tendência, né? Ali dos estudos de ser do sexo masculino, Zuzu. Então, Zuzu é um esqueleto humano bastante antigo encontrado no interior do Piauí. Já esteve envolvido em algumas polêmicas arqueológicas. Então, essas polêmicas, como a banca do seu concurso é uma banca nacional, ela pode trazer essa polêmica e confundir muitos alunos bons. Então, uma aparentemente resolvida agora é sobre quando esse indivíduo teria vivido, ou seja, Zuzu. Zuzu, ela habitou a região onde hoje é o sudeste do Piauí há cerca de 9,6 mil anos, aproximadamente 1.400 anos depois do que o estimado anteriormente. Mesmo assim, está entre os exemplares humanos mais antigos achados até o momento na América do Sul. Não confunda, não confunda. Por quê? Está falando que está dentro dos achados
mais antigos da América do Sul. Não está dizendo que é o mais antigo. Perfeito? Então vamos lá. A história de Zuzu começou a ser contada no ano de 1997, quando pesquisadores encontraram no Parque Nacional Serra da Capivara, onde existe mais de 1.000 sítios arqueológicos. Atenção, esses 1.000 sítios arqueológicos, na hora da ansiedade de prova, você olhar 1.000 sítios arqueológicos, você pode achar que são muitos, entendeu? Então não confunda. É bom você lembrar, é bom você saber que são mais de 1.000 sítios arqueológicos e fica no coração da Caatinga do Piauí, certo? Está na Caatinga do Piauí. Parte de um crânio de um indivíduo que integrou um grupo de paleoíndios. Então, foi descoberto o crânio encontrado pela equipe das pesquisadoras Nieide Guidon. Muito relevante o nome da arqueóloga, né, que a banca pode querer homenageá-la em prova, tendo em vista o falecimento dela neste ano de 2025. Então, no final dos anos 90, era um indivíduo que viveu 10.000 anos atrás, nomeado de Zuzu. O crânio passou a ser exibido em um dos museus do parque e teve sua história estudada a partir dos fragmentos encontrados e das pinturas feitas nas rochas da região. Então eles eram caçadores, eles eram coletores, que foram os primeiros a habitaram o território brasileiro. Perfeito? E, consequentemente, o território do Piauí. A FGV ama cobrar em suas provas a ocupação do território. Perfeito, né? Então, é um esqueleto muito especial, porque essa conservação de esqueletos antigos é muito difícil, principalmente em um clima tropical como é o nosso. Então, disse o arqueólogo Moacir Elias Santos. Então, após muito trabalho, descobriu-se que Zuzu teria idade próxima a 40 anos e origem asiática. Estima-se que, em uma época anterior a de Zuzu, muitos indivíduos se dirigiram da Mongólia na direção das Américas, sendo possivelmente essa a origem dos primeiros brasileiros a habitarem o que é hoje o território nacional. Traços que são conservados, inclusive entre os grupos indígenas atuais, se a gente observar bem, as nossas populações indígenas são muito parecidas com as populações que nós tínhamos no México, no território onde hoje é os Estados Unidos, explica Moacir. Então foi dessa maneira que essa ossada foi encontrada, tá certo? No ano de 1997, na Toca dos Coqueiros. Lembre-se disso na prova. Então, a ossada de Zuzu ela foi encontrada em julho de 1997, em escavações realizadas em um pequeno abrigo rochoso conhecido como Toca dos Coqueiros. Então, foi encontrado na Toca dos Coqueiros, no município de Coronel José Dias. Esse município que faz parte ali do Parque Nacional Serra da Capivara e foi encontrado pela equipe de Guidon, ou seja, da arqueóloga Nieide Guidon. O local é um paredão de rocha inclinado, coberto por pinturas rupestres que oferecia proteção contra o sol e chuva. O clima da região era mais úmido naquela época. Zuzu estava em uma posição fetal, deitada sobre seu lado esquerdo, com a mão esquerda sobre a face e a direita à frente do rosto. Maravilha, né? Então, vejamos. A primeira datação apresenta um artigo publicado no América era mais próxima a de outro esqueleto humano famoso. Qual é? Considerado hoje, inclusive, o mais antigo da América do Sul, que é a Luzia. Muita atenção, muito cuidado. Como falei no início da nossa aula, que a banca vai querer confundir você com a Luzia. Tá certo? Ou confundir você dizendo que a Luzia foi encontrada no Piauí, certo? Vai dizer que a Luzia foi encontrada no Piauí. Isso está incorreto. Dizer que a Zuzu
é o esqueleto mais antigo da América do Sul, está incorreto, porque o mais antigo é a Luzia. Pronto. Então, a Luzia era uma mulher adulta que morreu entre 12,5 e 13 mil anos atrás, nos arredores do atual município de Lagoa Santa, região central de Minas Gerais. Com exceção de Luzia e um ou outro caso, a quase totalidade do material humano encontrado em Lagoa Santa tem entre 9 e 10 mil anos, a mesma atribuída a Zuzu. Contra o biontrólogo Walter Neves, criador do Laboratório de Estudos Evolútivos Humanos da USP, responsável nos anos 1990 pela análise detalhada do crânio de Luzia e de outros esqueletos de Lagoa Santa. Então aqui tem os principais destinos arqueológicos do Brasil, inclusive tem o Piauí, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, é uma área de maior concentração de sítios arqueológicos do continente americano. Então, na hora da sua prova, lembre-se que os destinos arqueológicos tem São Paulo, tem Rio Grande do Sul, tem Mato Grosso do Sul e também tem o estado de Minas Gerais, o Parque Nacional Caverna do Peruaçu, estado com maior patrimônio arqueológico do país, com mais de 5 mil sítios. Então, aqui durante a prova, a banca pode querer, né, fazer alguma brincadeira, alguma jogada. Então, cuidado para não cair nas armadilhas feitas pela banca. Então, agora essas datas, esses anos, é o momento mais crítico. Por quê? Envolve diversos anos, você vai estar ansioso na hora da prova. Então, é bom você tirar o print dessa tela e colocar ali no seu material que você vai precisar fazer revisões constantes desses anos, né? Os anos que a cronologia de determinados fatos ali da pré-história piauiense, ou melhor dizendo, dos estudos da pré-história piauiense, certo? Que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde foi feito e ainda hoje é feito diversos estudos. Então, no ano de 1963, veja, estamos falando dos anos 1900, né? 1963, se a banca pegar esses anos para trás ou muito para frente, cuidado. Se já pega que está ali nos anos, começou ouviram falar as primeiras notícias de vestígios arqueológicos no Piauí já a partir do ano de 1963, certo? Então vamos lá. Ouviram-se as primeiras notícias de vestígios arqueológicos no Piauí no ano de 1963. Gaspar Dias Ferreira, prefeito à época de São Raimundo Nonato, mostrou ao Museu Paulista fotografias de pinturas rupestres e encantou a arqueóloga Niede Guidon, que era arqueóloga do museu. Então, em 1963, o prefeito de São Raimundo Nonato, na época, ele pegou ilustrações, fotografias e levou e mostrou para Niede Guidon. Então, no ano de 1964, a Niede Guidon ela foi para a França. Lá ela se especializou em arqueologia. Veja esse ano, 1970. Atenção, 1970, Niede Guidon fez sua primeira visita a São Raimundo Nonato. Então, a primeira vez que a arqueóloga veio ao Piauí, ou melhor dizendo, veio a São Raimundo Nonato, foi no ano de 1970. Leve esse ano para sua prova, porque já caiu diversas vezes em questões. 1973, início das pesquisas, certo? Então foi em 1973, inclusive nesse período aqui, nesse ano, aconteceu as primeiras escavações. Perfeito? Então, 1973, início das pesquisas, houve escavações por Niede Guidon sobre, e também, né, as pesquisas sobre as pinturas rupestres. 1978, início das escavações na Toca do Boqueirão, da Pedra Furada. É importante, tá certo? Essa Toca do Boqueirão da Pedra Furada, ela começou a escavar essa região no ano de 1978.
que se estenderam por 10 anos encontrando vestígios arqueológicos demais, ou seja, vestígios arqueológicos de até 60 mil anos, certo? 1978. 1979, a Serra da Capivara foi transformada em Parque Nacional para proteger a área, ou seja, o Parque Nacional Serra da Capivara. Então, esse ano, 1979, você precisa lembrar na prova. Perfeito? 1991, o imenso acervo arqueológico foi inscrito na Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Outro ano que você precisa lembrar na prova deste conteúdo, certo? Então, printa, dê um jeitinho de estar sempre revisando, porque essa é a parte mais crítica dos nossos estudos. Então, não caia em armadilha. Então, é o seguinte, ó. Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, porém não foi encontrado no Piauí, mas em Minas Gerais. A teoria mais aceita defende que os seres humanos chegaram na América pelo Estreito de Bering no fim da última era glacial. Uma teoria. É uma teoria. É que aceita, ele não está afirmando que é consagrado, que está confirmado, que foi desse jeito. É uma hipótese, é uma sugestão, ou melhor, é uma suposição. Corrigindo, uma suposição. Certo? Que a teoria mais que a teoria mais aceita defende que os seres humanos chegaram à América pelo Estreito de Bering no fim da última era glacial. Então, a banca pode afirmar que é incontestável que a teoria de Nier de Guidon está certa e o primeiro homem americano foi do Piauí, mas está incorreto. Entretanto, quando tratar de vestígios, suposições, que pode dizer que o primeiro homem poderia ter estado no Piauí, está correto falar em vestígios e falar em suposição, pois ainda não há certeza. Há diversas informações acerca dos estudos dos sítios arqueológicos que corroboram. Se na prova houver uma questão afirmando que os indígenas que residiram no Piauí antes da chegada do europeu eram canibais, deve ser considerada incorreta, pois o canibalismo ocorre quando a carne humana está na dieta, ou seja, se utiliza como alimentação diária. No caso dos povos que residiam antes da chegada dos europeus, não era dessa forma, pois os indígenas possuíam uma ritualística em que, após certos conflitos, o derrotado poderia ser punido e sua carne ser devorada por uma aldeia inteira. Outro item que é correto é que há 70 milhões de anos, isso é o que garante Nier de Guidon, certo? É o estudo de Nier de Guidon, que a região, né, do Parque Nacional Serra da Capivara era coberta pelo mar. Segundo indica pesquisa, grandes animais rondavam a pedra furada até há 10 mil anos. Manadas de mastodontes e de superlhamas e bicho preguiça que chegavam até 8 metros de altura dominavam a paisagem, garante a arqueóloga Nier de Guidon. Então, na hora da ansiedade da prova, ali naquele momento, né, de tensão, você que conhece o estado do Piauí, mas você que não mora, né, mas tem ali uma noção, fica ali no sudeste do estado, falar que ali era coberto pelo mar, você, né, ia ficar com dúvida, mas agora você não vai ficar, tá certo? Porque quem garante isso são os estudos da arqueóloga Nier de Guidon, né? Falar de uma bicha preguiça que tem 8 metros de altura. Muita atenção nesse conteúdo. Então, o Parque Nacional Serra da Capivara, mais recentemente, a partir de 2020, esses estudos aqui são estudos recentes do ano de 2024. Então, assim, ó, mais recentemente, a partir de 2020, foram realizadas as primeiras análises sobre a origem da composição físico-química dos pigmentos e tintas pré-históricas e sua atuação sobre o suporte
rochoso. Hoje o Parque Nacional Serra da Capivara possui 1.242 sítios arqueológicos pré-históricos, ou seja, 1.242 sítios arqueológicos pré-históricos e históricos e 1.050 sítios de artes rupestres. Em 1993, isso é muito importante para a prova, o parque passou a constar do livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico do IPHAN. Na área tombada foram localizados cerca de 400 sítios arqueológicos. Então é da área tombada. Muita atenção! A maioria deles contém painéis de pinturas, gravuras rupestres de grande valor estético e arqueológico. A área faz parte de um dos 63 parques nacionais do Brasil e está entre as 10 que protege a Caatinga, sendo constituída de quase 40% da Caatinga protegida no país. Perfeito? Então agora vamos praticar questões parecidas com o que vai estar na sua prova. Então a primeira questão da Fundação Carlos Chagas fala assim, ó, um dos patrimônios piauienses reconhecido pela Unesco é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que abriga, então lá, ela abriga, letra A, centenas de sítios arqueológicos muito dotados de pinturas rupestres e vasta área de preservação natural, perfazendo sua importância como patrimônio cultural da humanidade. Então, a letra A está com cara de gabarito, mas vamos ver e encontrar o erro das demais alternativas. Letra B. O local onde foi, né? Ele fala aqui, ó. O Parque Nacional da Serra da Capivara que abriga. Letra B. O local onde foi encontrado o fóssil de Luzia não foi. Aqui já encontramos o erro. Foi o que o professor mais falou na aula de hoje. Letra C. A Fundação do Homem Americano, entidade científica responsável por consagrar a tese que a ocupação humana do continente deu-se por migrações pelo Estreito de Bering, ou seja, consagrou. Não consagrou, certo? Letra D. A cidade histórica mais antiga do estado, São Raimundo Nonato. Isso está incorreto, porque a cidade mais antiga é a cidade de Oeiras. Letra D. A Serra da Capivara abriga as ossadas humanas de datação mais remota encontrada no país? Não. A mais antiga é Luzia e não foi encontrada no Piauí, foi encontrada em Minas Gerais, certo? Então aqui já está errado. Aí fala aqui que fez suas primeiras escavações na região nos anos de 1970. Aqui é a área crítica que o professor falou na aula. 1970 foi a primeira vez que Niede Guidon visitou a Serra da Capivara. Então, gabarito, letra A. Segunda questão. Sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí, que constitui uma área rica em vestígios arqueológicos que oferece insights valiosos sobre a pré-história das Américas. Assinale a alternativa correta. Então, o Parque Nacional Serra da Capivara é algo importante nacionalmente e para as Américas. Letra A. Uma das características mais notáveis da Serra da Capivara são as inúmeras pinturas rupestres encontradas nas paredes de seus abrigos rochosos, datada de milhares de anos. Perfeito, né? Representa cenas da vida do cotidiano, animais, figuras humanas e símbolos abstratos, oferecendo pistas sobre as crenças, práticas religiosas e modos de vida das populações antigas que viveram na região. Novamente, letra A está com cara de gabarito. Vamos continuar aqui encontrando os erros das demais alternativas. A Serra da Capivara abriga uma abundância de vestígios arqueológicos. Perfeito. Somente ferramentas de pedra, ossos, conchas e restos de fogueiras. Faltou as pinturas rupestres, né? Só vocês lembrando aqui, você já consegue eliminar a letra B, porque ela limitou, né, as ferramentas de pedra, ossos, conchas e restos de fogueiras. Letra C. O Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado em 1808
Veja, nós falamos que era na casa dos 1900, né? Então aqui de cara já está errado, porque ele foi criado em 1979. Perfeito? Então, letra C está incorreta. Letra D. A Serra da Capivara oferece evidências que comprovam. Não, não tem nada comprovado, né? A teoria tradicional que os primeiros habitantes das Américas migraram da Sibéria para Alasca, né? Migraram da Sibéria para o Alasca, cruzando uma ponte de terras durante a última era glacial. Então não está nada comprovado, é uma teoria, é uma hipótese, é uma suposição. Letra E. Nieide Guidon, arqueóloga franco-brasileira, foi uma das principais responsáveis por destacar a importância da região como um dos mais ricos sítios arqueológicos das Américas. Seu trabalho desempenhou um papel crucial na compreensão da pré-história e na promoção da preservação do patrimônio cultural brasileiro, bem como na criação da fundação do Museu Nacional. Não, ela não criou o Museu Nacional, certo? Então, o gabarito é letra A. Terceira questão. A ocupação do território do Piauí antes da chegada dos colonizadores, essa questão é inédita, questão elaborada pelo professor. Então vamos lá. A ocupação do território do Piauí antes da chegada dos colonizadores era povoada por índios de diferentes tribos. A estimativa da época da colonização existiam cerca de 150 tribos no território do Piauí. Porém, as descobertas feitas no Parque Nacional da Serra da Capivara são de um período mais antigo, com vestígios humanos datados de até 48 mil anos. Então, fica situado no domínio morfoclimático das Caatingas, falamos bastante na aula, em uma região de fronteira de duas grandes formações geológicas. Leve para a sua prova, que é a Bacia Sedimentar Maranhão-Piauí e a Depressão Periférica do Rio São Francisco, com vegetação e relevo diversificado. Agora vem um comando da questão. Sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos começar pela letra E. Com uma área aproximadamente de 130 mil hectares, perfeita, está localizado no sudeste do estado do Piauí, certinho, e ocupado parte dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias, perfeito. A distância que o separa da capital do estado, que é Teresina, é de 530 quilômetros. Em seu entorno foi criada uma área de preservação permanente, perfeito. A Unesco escreveu na lista de patrimônio mundial em 13 de dezembro de 2023. Essa informação estava tudo certinho, mas quando chegou aqui ficou incorreta porque o ano é 1991. Letra D. A arqueóloga Nieide Guidon consagrou a tese, veja novamente, de que a ocupação humana do continente deu-se por migrações pelo Estreito de Bering. A Serra da Capivara oferece evidência que comprova a teoria tradicional de que os primeiros habitantes das Américas migraram da Sibéria para o Alasca cruzando uma ponte de terra durante a última era glacial. Nós já vimos, isso está incorreto. Não é letra D. Com base nos estudos de Nieide Guidon, há 70 milhões de anos a região não era coberta pelo mar. O aluno que está despercebido, não está percebendo, cai nisso. Foi que ela falou, não era coberto pelo mar. Você talvez não estava com essa informação e vai achar que não era coberto. Mas os estudos da Nieide Guidon, né, ela afirma, ela garante que aquela região era coberta pelo mar e que, segundo ela, as pesquisas indicavam que grandes animais rondavam a Pedra Furada até há 10 mil anos. Manadas de mastodontes e de superlhamas e bichos preguiças que chegavam até
ter 8 metros de altura e dominavam a paisagem, garante a arqueóloga. Então, o que está errado aqui é esse não, certo? Porque ela garante, né? Nieide Guidon garante. Então, não é a letra C. Letra B. A alçada humana de datação mais remota encontrada no país foi encontrada pela arqueóloga Nieide Guidon. Não. Nieide Guidon, ela não achou a mais antiga, né? Ela encontrou uma das mais antigas, mas não é a mais antiga. Então, letra B está incorreto e o gabarito é letra A, de aluno aprovado. Você ainda não me segue no Instagram? Segue o professor no Instagram, entra no nosso grupo e receba mais dicas e gabarite conhecimentos regionais do Piauí e seja um futuro policial civil. Então, vamos lá. O Piauí, isso aqui já é mais aquela pegada de atualidades, né? O Piauí se despede de uma das personalidades que mais contribuíram, já esse ano de 2025, para revelar ao mundo as riquezas do estado, especialmente no campo da arqueologia, no Parque Nacional da Serra da Capivara, a arqueóloga Nieide Guidon. A pesquisadora faleceu, está aqui, aos 92 anos, em reconhecimento à sua trajetória e legado. O governo do Piauí decretou 3 dias de luto oficial. Então a banca pode querer homenagear ela trazendo uma questão, né, ali dos trabalhos. Então muita atenção. A Nieide Guidon, ela foi reconhecida internacionalmente, dedicou mais de meio século à pesquisa e à proteção do Parque Nacional Serra da Capivara, transformando a região em uma referência mundial para a arqueologia e a preservação do patrimônio cultural. Então ela morreu no dia 4 de junho de 2025, São Raimundo Nonato, Piauí, né? Além de sua contribuição científica, Guidon teve um papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável. Leva esse nome, sustentável, à prova. Como idealizadora e diretora da Fundação Museu do Homem Americano. Nós respondemos uma questão que a banca colocou o nome de outro museu, lembra? Então, o museu que ela criou foi o Museu do Homem Americano. Ela implementou projetos de pesquisa, educação e turismo que transformaram a Serra da Capivara em um polo de conhecimento e geração de oportunidades para a população local. Aqui é o nosso gabarito. Os estudos vão fortalecer a sua mente. Seja perseverante e confie. Se você gostou da aula, deixa o like. Não esqueça de entrar no nosso grupo no WhatsApp, receber conteúdos preciosos que vão auxiliar na sua aprovação. Até a próxima aula.